E aí, pessoal, beleza? Se era bomba que vocês queriam, é bomba que vocês vão ter. Hoje, no vídeo de hoje, a gente vai comentar vários assuntos novos que surgiram essa semana sobre Apple, sobre iOS, incluindo a data em que a próxima atualização do iPhone, o iOS 18.2, vai sair. Eu vou te contar também porque alguns iPhones com iOS 18.1 estão reiniciando sozinhos, trazer uma novidade que eu não mostrei do iOS 18.2 aqui no iPhone. Então, se você gosta de ficar por dentro dos assuntos, pega a pipoca aí, pega a sua coquinha e vem assistir esse vídeo que tá incrível. Pois muito que bem, vamos começar falando sobre alguns iPhones com iOS 18.1 que, olha só, estariam se reiniciando sozinhos. Essa função foi chamada aí de reboot por inatividade. Ela foi encontrada nos códigos do iOS 18.1, podendo estar presente em qualquer versão do iOS 18 em diante. Como é que ela funciona? Depois que o seu iPhone fica em inatividade por um determinado período de tempo, ele se reinicia do nada. Ele liga e desliga automaticamente. E por que isso estaria acontecendo? De acordo com as informações, a Apple implementou essa função para garantir a segurança dos dados dos usuários no iPhone. Como assim, Léo? Pelo amor de Deus. A Apple descobriu que quando um iPhone fica muito tempo sem reiniciar, sem ligar e desligar, esse aparelho fica suscetível a uma espécie de invasão, digamos assim. Isso facilitaria o acesso a informações internas do iPhone por conta dessa brecha de segurança. Sendo assim, quando um iPhone fica 4 dias sem ser utilizado, ele acaba reiniciando automaticamente. Isso dificulta consideravelmente aí o acesso a dados do iPhone por meios alternativos, né, via software e tal, que pode acabar bloqueando permanentemente o iPhone caso o aparelho identifique uma tentativa de forçar esse acesso. Isso deu polêmica porque alguns policiais estariam encontrando dificuldades de acessar iPhones bloqueados para encontrar evidências de crimes, mas essa função não foi implementada para dificultar o trabalho policial, e sim apenas para garantir, né, a privacidade, né, já que a gente sabe que para Apple privacidade é muito importante. Então, para garantir que as informações, que os dados dos usuários fiquem salvos aqui dentro do iPhone, ela implementou essa função que faz com que o aparelho reinicie, né, ligue e desligue aí sozinho após um período de inatividade, e isso estaria acontecendo no iOS 18.1. Vale lembrar que isso acontece se o aparelho ficar sem uma utilização por até 4 dias aí direto, tá? Não quer dizer que o seu iPhone vai reiniciar do nada aí sozinho se você estiver utilizando o seu aparelho, tá? E daqui a pouco eu vou te falar sobre a mudança na data da chegada do iOS 18.2 oficial para todo mundo, tá? Daqui a pouquinho. Porque agora eu quero te falar sobre um tweet feito pelo jornalista da Bloomberg, Mark Gurman, aqui no canal conhecido como Marquinho. E ele sempre traz as melhores notícias aí, né, os furos sobre Apple e iOS. E ele contou ontem aqui nesse tweet que a Apple está preparando então aí a sua espécie de Alexa com tela, só que da maçã. E ele deu aqui vários detalhes de como esse produto vai funcionar e quando que ele vai ser lançado. De acordo com o Mark Gurman, esse aparelho aí, né, vai ser parecido com um display de parede, né? Você vai poder colocar ele aí na sua parede para controlar a sua casa. Ou seja, ele é um aparelho feito para você utilizar com o aplicativo Casa, né? Caso você tenha dispositivos aí de casa inteligente. E além de poder controlar eletrodomésticos, você vai poder fazer videochamadas, monitorar a segurança do seu ambiente, tudo em um só lugar, né? E claro, com suporte aí ao Apple Intelligence. A ideia é que esse aparelho seja parecido com mais ou menos a tela aí do iPad Mini 6, né, que é um iPad aí de mais ou menos 7 polegadas, né, mas seria mais ou menos 2 iPhones juntos. Ele teria uma câmera e alto-falantes também, e poderia ser oferecido nas cores prata e preto. De acordo com o Mark Gurman, o sistema operacional desse aparelho, né, dessa Alexa com tela da Apple, seria parecido com uma mistura aí de iOS com WatchOS, e ela funcionaria da seguinte forma: se o aparelho estivesse próximo ao usuário, né, ele poderia interagir de acordo com a distância que você está desse aparelho. Então, quanto mais perto você estivesse dele, ele iria te mostrar informações relevantes ali dos seus eletrodomésticos, das videochamadas, informação de calendário. Quanto mais você se afasta, então, ele mostraria na tela apenas algumas informações relevantes ali, né, como temperatura, etc. Algo parecido quando você coloca o iPhone na tomada e ele fica naquele modo em espera, né? Como eu falei, esse aparelho deve permitir a navegação por aplicativos de voz, né, com Apple Intelligence, integração
integração com o ChatGPT, tudo que vai chegar no iPhone também deverá estar previsto para chegar nesse aparelho aí, nessa Alexa com tela do iOS da Apple. Você tem Alexa na sua casa? Me conta aí nos comentários. Você tem Alexa com tela, aquela Echo Show? Me conta nos comentários, porque eu tenho e tô muito ansioso para trocar a minha pelo aparelho da Apple. Antes da gente continuar, que tal você se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, tá? A gente tá quase chegando nos 100 mil inscritos e às vezes você pode estar assistindo os meus conteúdos e não ser inscrito aqui no canal. Então se inscreve, porque toda semana a gente tem os melhores vídeos aqui sobre Apple, sobre iOS, as melhores novidades, e deixa um like também, uma curtida para o YouTube entender esse vídeo é legal e espalhar para muito mais gente. Vamos falar então de uma novidade que eu não mostrei no beta do iOS 18.2, no beta 3 do iOS 18.2, que é o que? Quando você utiliza o Shazam, né, que é o reconhecimento de música aí do iOS, a partir de agora no iOS 18.2, o Shazam também vai te mostrar a localização em que aquela música foi descoberta. Vou te mostrar como é que funciona na prática. Colocar uma música aqui do King Chris Brown para tocar e vou acionar o meu Shazam. Ele vai detectar a música que tá tocando, ele já detectou a música, e aí o que acontece? Quando você vem aqui no Shazam, clique e segura, vem em histórico, você vai conseguir ver as músicas que você deu o Shazam, e quando você abre uma delas, você vai conseguir visualizar então aqui a localização da música que você descobriu através do Shazam, tá? Você vai poder ver o histórico de locais onde você deu Shazam em alguma música. Inclusive, quando você atualizar para o iOS 18.2, quando você acionar ele pela primeira vez para utilizar esse recurso, ele vai te mostrar essa nova tela aqui e vai perguntar se você quer acesso, que você deixa que o reconhecimento de música utilize a sua localização, tá? Se você permitir, então, a partir daí, todas as músicas que você der o Shazam estarão, então, com o histórico de localização ativo dentro do Shazam, tá? Você vai conseguir visualizar, então, aonde você descobriu aquela música utilizando o reconhecimento de música do iOS a partir do iOS 18.2. Para testar esse recurso aqui, tá? Eu tive que desinstalar o Shazam, tive que desinstalar o aplicativo do Shazam e somente utilizar o reconhecimento de música do iOS sem o aplicativo Shazam instalado, ok? Então, se você tá no beta, por exemplo, e quer testar se funcionou, você precisa desinstalar o Shazam, fazer o reconhecimento de música para poder ter acesso a essa ferramenta. Vamos falar então da possível data em que o iOS 18.2 vai chegar para todo mundo, porque a gente teve uma alteração no calendário de rumores. O que acontece? O beta 3 trouxe uma atualização para o firmware do modem aí, né, das conexões de chamadas do iOS. E isso nos dá um indicativo da data em que o iOS 18.2 deverá chegar, porque, de acordo com o Mark Gurman, a possível data em que o iOS 18.2 iria chegar seria aqui no dia 2 de dezembro, na segunda-feira, dia 2 de dezembro. Mas ela foi postergada para o dia 9 de dezembro, na semana seguinte. Então falta mais ou menos aí um mês, né, até a chegada do iOS 18.2. Mas por que mudou? A operadora britânica de celulares informou que vai desativar um recurso do iPhone para os seus clientes chamados de chamadas Wi-Fi em outros dispositivos conectados ao iCloud. Ela disse que essa função será descontinuada para os clientes que utilizam nessa operadora britânica em 9 de dezembro. Esse recurso permite que você faça chamadas lá na Europa, né, quando você ligue através de Wi-Fi em dispositivos como iPad e Mac, mesmo quando o iPhone não está por perto. E como eu disse, o iOS 18.2 Beta 3 trouxe uma nova versão das configurações da operadora, tá, em comparação ao outro beta. E essa nova versão das configurações de modem, né, de chamadas, removeu então essa função aí de adicionar chamadas Wi-Fi para outros dispositivos, o que acaba batendo com o anúncio feito pela operadora, né? Então a gente sabe aí que a operadora teve a boca de sacola de liberar então a possível data em que o iOS 18.2 vai chegar para todos os usuários. Por quê? Se a operadora britânica vai desativar essa função em 9 de dezembro e a Apple atualizou uma configuração nas chamadas dessa operadora no último beta, então a gente liga os pontos e vê então que o iOS 18.2 vai chegar oficialmente para todos os usuários aqui no dia 9 de dezembro, uma segunda-feira, que é a data usual, né? Não é muito surpreendente a Apple trazer um iOS novo nessa data, porque já é uma data usual, mas aí tem uma alteração.
atualização, né? Porque a gente estava debatendo aí que o Mark Gurman trouxe que o iOS 18.2 chegaria no dia 2 de dezembro, mas aí essa operadora, né, acabou trazendo essa pista de que não, o iOS 18.2 vai chegar oficialmente no dia 9 de dezembro. E aí, o que você achou das novidades que eu contei no vídeo de hoje? Tá ansioso para esse dispositivo Apple com tela? Gostou da novidade da mudança da data do iOS 18.2? Coloca sua opinião aí nos comentários que eu tô muito ansioso para ler. E agora na tela tá passando mais um vídeo legal sobre Apple, sobre iOS. Se eu fosse você, clicava no card para ir lá assistir, porque esse vídeo aqui tá terminando, mas eu te espero no próximo. Eu vou ficando por aqui, bem bonitos é isso, até o próximo vídeo e valeu!